Olá, vamos começar a estudar relações de parentesco. Trouxe a vocês um material para a gente poder ir acompanhando esse tema de hoje. Bom, alguns conceitos clássicos do Clovis Bevilacqua e do Pontes de Miranda fazem parte desse primeiro slide. O parentesco, segundo Clovis Bevilacqua, é a relação que vincula entre si as pessoas que descendem do mesmo tronco ancestral. Vejam a preocupação de que o parentesco exige a presença de um ancestral comum, ligado a essa ideia entre ascendentes e descendentes. Já Pontes de Miranda, ele traz um conceito um pouco mais amplo e diz que parentesco é a relação que vincula entre si pessoas que descendem uma das outras ou de autor comum, consanguinidade, que aproxima cada um dos cônjuges parentes do outro, e aí já traz o vínculo da afinidade, ou que estabelece por fixio juris ou presunção legal entre adotado e adotante. A gente vai ver que não são essas as únicas espécies, as únicas formas de constituir a relação de parentesco. Essa classificação trazida pelo Pontes de Miranda considera a consanguinidade, o vínculo por afinidade e a adoção tão somente. A gente tem outras hipóteses considerando as mudanças que a gente teve nas formas de constituir família. Já Paulo Lobo, um autor mais moderno, diz que parentesco é a relação jurídica estabelecida pela lei ou por decisão judicial entre uma pessoa e as demais que integram o grupo familiar nos limites da lei. É importante ressaltar que a relação de parentesco une um indivíduo a um grupo de pessoas e não só uma outra pessoa. No caso da adoção, por exemplo, que você vai ter um vínculo de adoção existente entre aquele que vai ter a condição de filho e o adotante que vai ter a condição de pai ou de mãe. Esse vínculo de parentesco estabelecido por uma decisão judicial, ele vai estabelecer um vínculo de parentesco com toda a família do adotante e não só um vínculo de parentesco entre o adotado e o adotante. Então passa ele a se inserir em uma nova família, em um novo grupo de pessoas com a qual ele irá manter esse vínculo civil. Bom, como eu disse a vocês, esses dois primeiros conceitos são conceitos tradicionais. Todavia, a família, ou melhor, a forma de constituir família, foi se alterando ao longo do tempo, principalmente após a Constituição de 88, com o reconhecimento da existência de outras formas de família, além daquela oriunda do vínculo matrimonial, além daquela oriunda do casamento. Então, consequentemente, o parentesco também observou essas mudanças. A gente tem diversas formas de constituir família e que vieram também a serem verificadas com os avanços da tecnologia, da biotecnologia mais especificamente. Então a gente vai trazer também as relações de parentesco oriundas desses avanços tecnológicos através do uso das técnicas de reprodução assistida. Então a relação de parentesco vai acompanhar essa evolução do direito de família, que estipula uma liberdade na forma de constituir o seu vínculo familiar, não só através do casamento, como também através de outras formas, a liberdade aqui é ampla, e também acompanhando os avanços científicos com relação ao uso das biotecnologias, especialmente na reprodução assistida. Muito bem, como eu disse a vocês, depois da Constituição de 88, a gente trouxe outras formas de parentesco que não aquela oriunda do casamento. E aí, por isso, eu coloquei nesse slide para vocês que não existe mais um parentesco legítimo e ilegítimo. Essa distinção, ela acabou com a Constituição de 88. O parentesco legítimo, era aquele oriundo da relação de parentesco. Da relação de casamento, desculpa. A relação de parentesco oriunda da relação de casamento era considerada um vínculo legítimo, tutelado, portanto, com efeitos diversos daqueles vínculos de parentesco ilegítimo, ou seja, aqueles oriundo de um concubinato, por exemplo, daqueles vínculos que não fossem do casamento. Com a Constituição de 88, essa distinção acabou, seja porque a gente teve novas formas de constituir família previstas no artigo 226 da Constituição, e aqui eu posso citar o reconhecimento da união estável, o próprio reconhecimento da família monoparental expressamente previstas na Constituição. Então a gente tem outras formas de constituir família e, consequentemente, outras formas de constituir o parentesco. Além disso, a Constituição acabou com
a discriminação dos filhos em razão da sua origem. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, diz que é discriminatório e, portanto, inconstitucional qualquer tratamento diferenciado da filiação em razão da sua origem. Então, esse vínculo específico da filiação, que é o vínculo mais importante da relação de parentesco, não existe a possibilidade de você trazer qualquer tratamento jurídico diferenciado em razão da origem dessa relação de parentesco. Então, qualquer que seja a origem da filiação, os mesmos direitos e as mesmas obrigações serão decorrentes desse vínculo, sem qualquer distinção em razão da origem, sob pena de inconstitucionalidade, sob pena de discriminação. Também não existe mais o parentesco adotivo. Com essa nomenclatura parentesco adotivo, a gente vai ver, é claro, que a adoção gera um parentesco civil, mas esse parentesco adotivo que eu estou me referindo aqui era aquele decorrente da adoção simples. No Código Civil 16, no Código Revogado, havia uma distinção entre a adoção simples e o que a gente denominou de adoção plena. Na adoção simples, não havia o rompimento total com a família biológica. O estabelecimento do vínculo de filiação se dava tão somente entre adotantes e adotados, entre a adotante e o adotado, mas não rompia totalmente o vínculo com a família biológica do adotado. Inclusive, por exemplo, para fins sucessórios, a família biológica poderia receber patrimônio a título de herança daqueles bens deixados pelo adotado. Então, para vocês verem que não havia esse rompimento total da relação com a família biológica. Então, esse parentesco adotivo que mantinha o vínculo biológico com a família do adotado, esse vínculo não existe mais. Hoje, nós sabemos que a adoção ela só se dá de forma plena, com o rompimento dos vínculos com a família biológica e o estabelecimento de um vínculo de filiação entre adotante e adotado e, consequentemente, de uma relação de parentesco civil com a família do adotante. Então, a gente não tem mais essa denominação de parentesco adotivo para distinguir a relação que existia entre adotante e adotado e a relação que permanecia entre adotado e a família biológica. Bom, e aí a gente vai ver que, de uma forma geral, uma das características da relação de parentesco é que ela se dá de forma irrevogável. Estabelecido o vínculo de parentesco, não há possibilidade de revogá-lo por um ato de manifestação de vontade. Esse vínculo, ele é irrevogável. Claro, acabei de falar da adoção e a gente vê que por sentença judicial é possível desconstituir o vínculo natural, aquele que tem por origem a consanguinidade da família biológica, para estabelecer um novo vínculo civil decorrente da adoção. Mas aí é preciso observar esse procedimento judicial que irá estabelecer esse novo vínculo de filiação civil, rompendo com o vínculo da filiação natural. Então, o parentesco ele é irrevogável por um ato de manifestação de vontade. Vamos falar também um pouquinho sobre a socioafetividade. A gente vai ver que na socioafetividade você tem a formação de um vínculo ao longo do tempo, através, claro, de um ato de manifestação de vontade, entre outros requisitos. Já já a gente vai falar sobre isso. Esse parentesco, então, tem essa característica de ser irrevogável e ele tem também a característica de ser recíproco. Então, quando eu olho para o parentesco, por exemplo, entre pai e filho, é uma relação recíproca de parentesco. O pai tem o parentesco com o filho tem o parentesco com o pai. É nesse sentido que o parentesco é sempre recíproco. O artigo 1593 do Código Civil nos traz uma cláusula geral de parentesco. Vamos ao 1593 para ver o que ele diz em relação à origem dessa relação de parentesco. O 1593 diz que o parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Significa dizer que o parentesco será natural quando ele decorrer da consanguinidade, que é o parentesco também chamado de biológico, e o parentesco será civil quando ele decorrer de outra origem. E aí eu coloquei bem entre aspas no nosso slide mesmo o que quer dizer essa outra origem. A gente já sabe que essa outra origem será uma espécie de parentesco civil. Mas o que está englobado nesse outra origem?
A doutrina diz que essa outra origem é uma cláusula geral de parentesco. É uma cláusula aberta, propositadamente aberta, para que a gente possa incluir as diversas formas de constituir esse vínculo de parentesco, observando, é claro, a constante mutação social, né, as constantes alterações que a gente tem na sociedade, justamente na forma de constituir família. E aí eu trouxe o enunciado 103 do CJF para vocês, porque ele vai nos dizer o que a gente pode considerar como parentesco civil dentro desse outra origem que o Código traz. O Código Civil reconhece no artigo 1593 outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção. Claro, o parentesco por adoção é o parentesco civil mais tradicional. Aquele até mencionado pelo Clóvis Bevilacqua naquele conceito que eu trouxe para vocês inicialmente, falava justamente do vínculo civil trazido pela adoção. Mas além da adoção, diz o enunciado 103, o Código Civil também acolhe a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental, proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga, relativamente ao pai e à mãe que não contribuem com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva fundada na posse do estado de filho. Então, inicialmente, a gente já vai deixar claro que, além da adoção, também são considerados parentescos civis o vínculo existente na técnica de reprodução assistida heteróloga, relativo àquele que não contribui com o material fecundante. Então, só para lembrá-los, a reprodução assistida heteróloga é aquela onde você utiliza material genético de terceiros. Então, um casal se dirige a uma clínica de reprodução assistida e um deles, pode ser o homem ou a mulher, por algum motivo, não tem condições de doar esse material genético. Então, ela não tem óvulos, né, que sejam úteis, vamos dizer assim, né, aproveitáveis para esse fim, ou o homem também não tem o sêmen que possa ser aproveitado para fins de procriação. Então, um deles vai fornecer o seu material genético e o outro não. Daí se chamarem reprodução assistida heteróloga. Por quê? Porque a gente vai pegar material genético de terceiros. Pode ser um banco de sêmen, uma doação de óvulos. Nesse caso, então, aquele que vai colaborar com o seu material genético, aquela pessoa do casal, pode ser homem ou a mulher, que vai colaborar com o seu material genético, terá a filiação estabelecida em razão da consanguinidade. Ou seja, o parentesco aqui será um parentesco natural, porque terá origem na consanguinidade. O material genético será o dela. Mas daquele outro parceiro, daquela outra parceira, que não irá contribuir com o material genético fecundante, ele terá sim um vínculo de parentesco, um vínculo de filiação em razão do ato de manifestação de vontade, porque ele irá concordar com a utilização dessa técnica de reprodução assistida e através desse ato de manifestação de vontade ele estará se tornando pai, estará se tornando mãe. Então vejam que para esse que não contribui com o material genético, o vínculo de filiação e consequentemente o vínculo de parentesco irá vir justamente desse ato de manifestação de vontade, do seu consentimento com a utilização da técnica de reprodução assistida. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa forma, né, de constituir parentesco através do uso das técnicas de reprodução assistida heterólogas. Mas, por enquanto, é só para mostrar a vocês quais são as espécies de parentesco civil e o que abrange para a gente esse outra origem do 1593. Além da técnica de reprodução assistida heteróloga, também é considerada um parentesco civil, a paternidade socioafetiva. O enunciado fala da paternidade socioafetiva porque nos casos concretos, de fato, a paternidade socioafetiva é a mais comum. Mas isso não impede que você tenha também o reconhecimento da maternidade socioafetiva. A gente tem alguns julgados de tribunais estaduais reconhecendo essa maternidade socioafetiva. É mais rara, mas é possível. Então vamos dizer que a parentalidade socioafetiva, que engloba tanto a maternidade quanto a paternidade, também é uma forma de constituir parentesco. E é parentesco da espécie parentesco civil, ok? Vejam só, e também, só para adiantar, a gente também vai falar sobre parentesco socioafetivo nessa aula de hoje, mas num outro bloco, ok? Então é só para apresentar a vocês as espécies de parentesco que a gente tem, mas a gente vai aprofundar essa situação da parentalidade socioafetiva, ok?
Muito bem, antes da gente adentrar nesses temas um pouco mais profundos, vamos falar do parentesco, como é que a gente vai fazer a análise desse parentesco, tanto na linha reta quanto na linha colateral. Vamos começar pela linha reta. O artigo 1591 diz que são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. Então, eu tenho um ancestral comum, sim. Essa linha reta é a que traz a relação de parentesco entre ascendentes e descendentes. Então, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, etc. são os meus ascendentes em linha reta, né? E os filhos, netos, bisnetos, etc. são os meus descendentes também na linha reta. Existe algum limite de graus para a contagem dessa relação de parentesco? Na linha reta não existe. A contagem é infinita, é claro. A limitação vem da própria natureza humana, né? Então, quantos avós, bisavós, tataravós, né? Se a vida te permitiu que você pudesse conhecê-los, serão seus parentes. Então, a limitação é da natureza mesmo. Assim como filhos, netos, bisnetos, tataranetos, o que você puder estar vivo para conhecer serão os seus parentes. Então, não há uma limitação de graus no que tange aos parentes em linha reta. Mas há sim uma preferência. Se você fizer uma análise sistemática do código, você vai ver que dentro dessa linha de parentesco na linha reta, você tem uma preferência dos mais próximos aos mais remotos, tanto em direitos quanto em obrigações. E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Se você for olhar no direito sucessório, o direito à herança, ela é preferencial em relação aos descendentes, né? Os descendentes, eles sucedem em primeiro lugar, só não havendo descendentes eu tenho os ascendentes. Então eu tenho uma preferência em direitos e obrigações em relação à linha reta descendente e à linha reta ascendente. E dentro dessa classe dos descendentes, dentro desse grupo de parentes em linha reta, os mais próximos afastam mais remotos. Então, os filhos afastam os netos dentro dessa ordem de vocação hereditária. Claro, tem o direito de representação, mas a regra é que os filhos afastam os netos da sucessão por serem eles filhos mais próximos do que os netos. Então, existe essa preferência, né, dos mais próximos em detrimento dos mais remotos. Também nos direitos aos alimentos, né, na obrigação de pagar os alimentos, quem tem a obrigação de pagar em primeiro lugar são os ascendentes. Lá no artigo 1696 do Código Civil, vocês vão ver que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau, um em falta dos outros. Então, primeiro, quem são os primeiros a pagar os alimentos? São os pais, os ascendentes de primeiro grau, mas na falta destes serão chamados ascendentes de segundo grau. Os avós também são obrigados a pagar alimentos aos seus filhos, aos seus netos. Então, você vai vendo que essa obrigação é sempre do mais próximo para o mais remoto, com a possibilidade desses alimentos, obviamente, serem recíprocos, né? Quando esses filhos já forem mais velhos e esses pais precisarem dos alimentos, né? Já invertendo essa lógica da obrigação, aí serão os filhos que terão essa obrigação de pagar os alimentos aos pais. Por isso que o 1697 diz que eles são recíprocos. 1696. Então, vejam vocês que dentro dessa linha reta, há sim uma relação de reciprocidade entre direitos e obrigações, mas também há uma preferência dos mais próximos em relação aos mais remotos. Muito bem. E os efeitos desse parentesco em linha reta? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles são os impedimentos para o casamento. Os parentes em linha reta não podem casar entre si. O artigo 1521, inciso 1, impede, ou seja, proíbe a celebração de um casamento entre parentes em linha reta. Artigo 1521, inciso 1. Não podem casar os ascendentes com os descendentes. Vejam, seja o parentesco natural ou civil. Então, qualquer espécie de parentesco está impedida de casar na linha reta. Então, a ideia é você não só evitar uma confusão sanguínea, né, com essa celebração desse casamento, como também na nossa cultura o casamento incestuoso, o casamento entre pais e filhos, ele é considerado também
fora dos nossos valores protegidos pela nossa sociedade. Então tem um interesse sanguíneo sim, mas mesmo quando você não tem o parentesco pela consanguinidade, há também o interesse de você não ter casamentos incestuosos, casamentos contrários aos valores da nossa sociedade. Então daí o impedimento, que é uma norma de ordem pública prevista no artigo 1521, mais especificamente no inciso 1. Uma outra consequência decorrente desse parentesco em linha reta é a adoção. O artigo 42, parágrafo 1º do ECA, estabelece que os ascendentes não podem adotar os seus descendentes. Se fosse o parentesco da filiação, mais especificamente, sendo ele pai, não seria hipótese de adoção, seria hipótese de reconhecimento dessa paternidade. Da mesma forma, a mãe. Se for mãe mesmo, ela deve reconhecer esse vínculo e não fazer uma adoção. Mas essa proibição do artigo 42, parágrafo 1º, que veda a adoção por ascendentes, ela também tenta evitar a adoção por avós, porque você já tem na legislação, tanto do ECA quanto no Código Civil, a forma que você tem de proteger esses netos. Caso os pais não estejam presentes, os avós podem se ir assumir, mas sem a necessidade de romper o vínculo de parentesco que existe entre eles. Daí a proibição do artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Não é objeto da nossa análise, mas é importante salientar que o STJ tem tido alguns julgados nos últimos anos, permitindo excepcionalmente a adoção entre os avós, desde que essa adoção, no caso concreto, atenda o melhor interesse da criança ou do adolescente. Então são alguns casos muito específicos e a gente não vai ter como abordá-los aqui porque não são objeto do nosso tema de hoje. Mas excepcionalmente o STJ tem mitigado essa vedação do artigo 42, parágrafo 1º, possibilitando a adoção por avós, quando isso atender o melhor interesse da criança ou adolescente, que é um princípio constitucional que deve ser observado quando do procedimento da adoção, ok? Uma outra questão também que eu queria dizer para vocês, dentro desse parentesco da linha reta, o parentesco o mais específico e mais importante que nós temos é o parentesco da filiação, né, decorrente da filiação. Então a parentalidade, ela está prevista na nossa Constituição Federal e que deverá ser exercida de forma responsável. Lá no artigo 229, apesar da Constituição falar em paternidade, é claro que isso engloba a paternidade e a maternidade. Tanto que os pais, e aqui estou falando de pai e de mãe, né, eles têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações. Então, se o pai deve exercer a paternidade de forma responsável, a mãe também tem a mesma obrigação constitucional de exercer a sua maternidade de forma responsável. Daí porque é muito melhor você falar em parentalidade responsável, no artigo 229 da Constituição, do que tão somente em paternidade. Claro, é bom a gente ressaltar que no caso concreto, né, no dia a dia, o que a gente mais vê é a necessidade de lembrar essa paternidade responsável, né? A maternidade normalmente ela já é exercida de forma responsável, mas a Constituição impõe esse dever a ambos os pais e é bom que a gente lembre disso na hora de ler o artigo 229 e lembrar de que nele estão incluídos tanto a paternidade quanto a maternidade que deve ser exercida de forma responsável. Bom, além da linha reta, nós temos também a linha colateral, também chamada de linha transversal, são sinônimos. De acordo com o artigo 1592, são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma das outras. Então vai por exclusão. Se não são parentes em linha reta, só podem ser parentes colaterais. E a ideia de serem parentes transversais é justamente porque eles não têm essa linha reta, como a gente acabou de ver, mas tem um tronco comum do qual derivam outros vínculos de parentesco. E aqui aquela lembrança da árvore genealógica, né, vai ser bem interessante, porque você vai vendo que os galhos vão se abrindo e é sempre para a lateral, né, nunca para a linha reta. Então, quando a gente fala na linha colateral transversal, essa ideia, né, de você ter um vínculo de parentesco transversal, ela remonta à ideia de você ter um tronco comum, um ascendente comum, do qual derivam outros vínculos de parentesco. Bom, aqui, diferentemente da linha reta, eu tenho graus finitos de contagem, né, de gerações de parentesco. A lei limita o grau de parentesco colateral ao 4º grau.
Então, o artigo 1594, a gente vai ver como é que é feita essa contagem. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações, isso a gente já viu, né, de acordo com ascendência ou descendência, e na colateral também pelo número delas, mas subindo a um parente comum, a um ascendente comum, e descendo até encontrar esse outro parente. Então, o 1594 é que estabelece a forma como eu vou fazer essa contagem da linha dos colaterais. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico para poder verificar de que forma é feita essa contagem dos parentes na linha colateral. Então, vejam vocês que aqui no centro estou eu. O meu ascendente comum será o pai ou a mãe. Ali eu já tenho uma ascendência de primeiro grau, certo? A primeira geração na linha reta ascendente. O primeiro parentesco, o parentesco mais próximo na linha colateral é o de segundo grau. Somente começa essa contagem a partir do segundo grau, que são os irmãos, ok? Os irmãos são os colaterais de segundo grau. Deixa eu só voltar aqui, porque esses irmãos, eles serão irmãos chamados de germanos, quando são irmãos bilaterais, irmãos de pai e de mãe, e podem ser também irmãos unilaterais, quando eles são irmãos só por parte de pai ou só por parte de mãe. Muito bem, a lei faz distinção entre os irmãos? Sim. Vejam que a Constituição, ela estabelece uma igualdade de tratamento entre os filhos em razão da sua origem, mas ela não veda que haja um tratamento diferenciado entre irmãos, que são parentes colaterais. Então, há uma distinção de tratamento entre irmãos? Sim. O artigo 1841 estabelece, por exemplo, que no direito sucessório, o irmão unilateral receberá metade do que o irmão bilateral recebe. Então, vejam vocês que eu tenho uma diferenciação no Código Civil, uma diferenciação de tratamento entre irmãos unilaterais e bilaterais. Isso é inconstitucional? A doutrina diz que não, que a Constituição veda o tratamento diferenciado entre filhos. Então, eles, como filhos, não poderão ter um tratamento diferenciado pelo fato de serem filhos comuns ou filhos só do autor da herança. Mas, quando se trata de sucessão na linha colateral de segundo grau, a lei permite que haja essa distinção entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Então, não há inconstitucionalidade nesse tratamento. Deixa eu voltar aqui então para os colaterais. Vimos então que os colaterais de segundo grau são os irmãos, certo? Acompanha comigo com o slide. Eu vou subir mais uma geração na linha reta ascendente e vou chegar aos avós. Vejam que se eu descer mais um grau aqui, eu chego aos tios, que são os irmãos do meu pai ou da minha mãe. Então, o tio é colateral de terceiro grau. Se a gente pegar o filho do irmão, você vai ter mais uma geração na linha colateral. Então, agora, colateral de terceiro grau também são os sobrinhos. Então, quem são os colaterais de terceiro grau? Tios e sobrinhos. Para finalizar, já que a lei permite que a gente vá até o quarto grau, vamos ascender até o terceiro grau na linha reta ascendente. Então, vamos para os bisavós, sejam paternos ou maternos. Eu tenho aqui, como colaterais de quarto grau, os tios-avós. Os tios-avós que são os irmãos dos meus avós, ok? São os colaterais de quarto grau. Além deles, os filhos dos tios, que são os meus primos, também são colaterais de quarto grau. Então, filho do tio, que é o meu sobrinho, colateral de quarto grau, tem mais uma geração aqui. Eu vou para cá. O filho do meu sobrinho também é meu parente, é o colateral de quarto grau, chamado de sobrinho neto. Então, quem são os meus colaterais de quarto grau? Tio-avô, primos e sobrinhos netos. São esses os colaterais de quarto grau. Vejam que a ideia é não decorar, né, mas fazer esse exercício mental de você poder ir até a sua árvore genealógica e verificar quem são seus parentes colaterais. Uma questão interessante: existe parentesco entre cônjuge ou companheiro? Cuidado, pessoal.
eles, de fato, integram o núcleo familiar, né? Você constitui uma família quando você se casa, você constitui uma família quando você constitui uma união estável. Mas o companheiro e o cônjuge não são parentes. Vejam aqui que essa relação de parentesco que a gente viu agora, ela decorre da consanguinidade, da adoção, das técnicas de reprodução assistida heteróloga e também da socioafetividade. Mas o vínculo do casamento, o vínculo da união estável, não gera parentesco. Então, cônjuge, companheiro, não são parentes. Eles fazem parte do seu núcleo familiar, da sua família, mas não são os seus parentes. A gente vai ver daqui a pouquinho o parentesco por afinidade. E aí eu volto a esse slide aqui para a gente completar a informação. Bom, vejam vocês que, além desse tratamento dos irmãos, a gente viu os colaterais de terceiro grau, que são os tios e sobrinhos, e os colaterais de quarto grau, tio-avô, primos e sobrinhos netos. No código, eu tenho algumas previsões que tratam sobre os colaterais e permitem, por exemplo, no parágrafo único do artigo 12, a tutela dos direitos da personalidade da pessoa já falecida. O parágrafo único diz que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então, todos esses parentes colaterais que a gente viu agora, eles são legitimados pelo artigo 12, parágrafo único, para poderem tutelar os direitos da personalidade da pessoa já falecida. Também no artigo 1521, e aí a gente vai ver que no artigo 1521 a gente tem um impedimento para o casamento, mas ele não se estende até os colaterais de quarto grau. O artigo 1521, inciso 4, diz que os impedimentos para o casamento atingem não só os irmãos, sejam eles unilaterais ou bilaterais, mas também os demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Então, colaterais de quarto grau não tem qualquer impedimento para o casamento. Então, primos podem se casar entre si sem problema nenhum. Existe a possibilidade de casamento entre primo e sobrinho neto? Também não tem. Sobrinho neto e tio-avô? Não, porque também não tem nenhum impedimento, porque eles são parentes colaterais de quarto grau. A lei veda, ou melhor, traz o impedimento para a celebração de casamento entre colaterais de segundo grau, que são os irmãos, sejam eles unilaterais ou bilaterais, não faz diferença, ou entre colaterais de terceiro grau. Esses também estão impedidos para o casamento. Porém, nesse caso dos impedimentos dos colaterais de terceiro grau, é preciso verificar se esses colaterais de terceiro grau estão cumprindo ou podem, se submeter ao procedimento previsto no Decreto-Lei 3.200 de 1941. Isso, claro, não é objeto da nossa aula, mais uma vez não tenho como aprofundar. Mas esse Decreto-Lei 3.200 de 41, ele traz a possibilidade do juiz autorizar a celebração de casamento entre colaterais de terceiro grau, tios e sobrinhos, desde que seja verificado que não há uma incompatibilidade genética. Então, esse Decreto-Lei 3.200 de 41, ele está sim em vigor, não foi revogado pelo Código Civil, e nesse sentido eu tenho anunciado em 98 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho Federal, do Conselho da Justiça Federal, do CJF. Então, existe a possibilidade de casamento de colaterais de terceiro grau, desde que observado o procedimento previsto no Decreto-Lei 3.200 de 41. Como eu disse, não é o nosso objeto de estudo agora, que a gente está ainda focado na relação de parentesco, mas é bom saber que, observado o procedimento do Decreto-Lei 3.200, é possível sim a celebração do casamento. E também há uma distinção sucessória. O artigo 1839 diz que, apesar dos tios e os sobrinhos serem colaterais de terceiro grau, os sobrinhos irão preferir aos tios. O que significa isso? Que os sobrinhos afastam os tios da sucessão, mesmo que ambos sejam considerados colaterais de terceiro grau. Então vejam que a lei faz algumas distinções, estabelece determinados limites para esse parentesco colateral de quarto grau, ok? Então vejam vocês como se dá essa forma de calcular, como é que você chega até seus colaterais de quarto grau e quais são os efeitos jurídicos do reconhecimento desse vínculo de parentesco na linha transversal ou colateral. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso tema e vamos aprofundar outras questões.